Bom dia a todos. Privilégio estar aqui nessa manhã. Privilégio mesmo, irmãos. Uma honra sempre estar aqui na Igreja Presbiteriana da Barra. Aqui foi onde eu nasci no Evangelho. Aqui foi onde eu me casei. Aqui foi onde eu fiz o seminário. Então, grandes histórias com essa igreja. E é sempre bom voltar, rever alguns irmãos queridos, poder ter o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor aqui, púlpito onde eu já aprendi muito. Amém, irmãos? Quero ler com os irmãos, então, texto conhecido, muito conhecido, todos nós, que é o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Todos acharam? Amém? Amém? Vamos ao texto sagrado que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Esse é um texto conhecido praticamente de todos nós, mesmo aqueles que não são cristãos conhecem bem esse texto. E os salmos são interessantes, irmãos, porque se eu for perguntar aqui, cada um de nós temos um salmo de preferência. Eu gosto mais do Salmo 27, do Salmo 50, do Salmo 100. Cada um de nós temos um salmo que tem muito a ver com a nossa história, com o momento da vida que a gente passou, porque os salmos são isso. Os salmos são momentos. Nós temos salmos de oração, salmos de celebração, salmos de louvor, nós temos salmos de angústia, salmos, que beira depressão. Davi dizendo: porque estás abatido a minha alma dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi se lembrando do tempo que ele ia com a multidão à casa do Senhor em festa, e nesse momento ele estava privado disso. Então, como são momentos da história, da vida de alguém, muitas vezes nós nos identificamos com aquele momento em que a gente está passando a mesma coisa e a gente toma aquele salmo para a gente, e aquele salmo fala muito a nossa vida em um determinado momento, e a gente guarda aquele salmo de recordação que nos ajudou no momento em que a gente estava enfrentando um problema ou celebrando uma vitória. Então, cada um de nós temos o nosso salmo particular. Só que o Salmo 23, ele é o salmo de todos nós. Todos nós gostamos do Salmo 23. Porque o Salmo 23 não é o salmo de um momento que enfrentamos na nossa vida. O Salmo 23, ele fala de toda a nossa jornada. Então, toca o coração de todos nós, porque fala de toda a nossa história, toda a nossa jornada. E o salmo começa com Davi falando de uma convicção que ele tinha. Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi começa dizendo: eu não estou sozinho na história. Davi está dizendo: eu não estou largado em meio à jornada, eu tenho um pastor que me guia. E porque eu tenho um pastor que me guia, e esse pastor é o meu Senhor, eu tenho uma convicção de que nada me faltará. Davi, primeiro ele fala do seu conhecimento sobre Deus, o seu conhecimento sobre a pessoa de Deus, sobre a identidade de Deus, de como Deus se apresenta. Ele diz: ele é meu Senhor, mas ele não é um Senhor tirano, ele é um pastor amoroso. Ele não é um Senhor déspota, ele não é um
sabe, um ditador, não. Ele é um pastor próximo, que está ali para cuidar, para guiar, para alimentar. E Davi diz, e por isso eu sei que nada vai me faltar. Mas isso aqui é extraordinário, irmãos, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, ou fazemos todas as coisas a partir da nossa carência e a partir das nossas necessidades, e não a partir do olhar de Deus. A gente, sabe, se aproxima da Bíblia, a gente se aproxima da igreja, a gente casa, a gente tem filhos, a gente trabalha, tudo a partir da nossa necessidade. Por exemplo, a gente entra numa igreja e ouve um pastor dizendo, a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Como é que você recebe essa palavra? Geralmente a gente recebe a partir da nossa carência, da nossa necessidade, e a gente diz, então quero ver se esse povo vai me amar mesmo. Quando, na verdade, a gente deveria receber a partir do propósito de Deus, de entender que nós estamos aqui e é o meu dever amar os irmãos. Então, tem a ver com o meu propósito e não com a minha carência. Quando eu caso, a maioria de nós casamos por carência e não por propósito. Eu, quando vou dar alguma palestra para jovem, eu tenho feito isso muitas vezes, e a gente fala sobre namoro. Por exemplo, eu fui chamado numa igreja batista para falar sobre namoro cristão. E aí, o tema da minha mensagem foi, se é cristão, não tem namoro. E aí quase quiseram me bater lá, os jovens quase quiseram me botar para fora. Porque na Bíblia a gente não vai encontrar mesmo a palavra namoro, nem o conceito de namoro. Na Bíblia a gente vai encontrar o conceito de aliança, que é totalmente oposto ao conceito de namoro. Porque o conceito de namoro não tem aliança, o conceito de namoro é teste. A gente vai testando aqui para ver se dá certo, testando aqui, até a gente achar um que a gente acha que tem a ver com a gente, né? E a maioria dos jovens sempre me pergunta, pastor, mas você namorou? Eu digo, não vem ao caso, porque na época ninguém tinha me ensinado isso. E aí, eu falo para eles o seguinte, aí eles dizem, pastor, mas se a gente não namorar, como é que a gente escolhe? Eu falei, o conceito bíblico é, quem escolhe é o pai. Aí que eles querem me matar mesmo, irmão. Aí que eu quase saio de lá apanhando. E aí eles dizem, não, pastor, meu pai escolher. As meninas dizem, meu pai escolher? Não, pastor. Aí eu falei, seu pai é cristão? Sim. É maduro? Sim. Tem alguém que te ama mais do que seu pai? Não. Então qual é a pessoa melhor para escolher? Não, pastor, mas eu é que tenho que escolher. Você não vai escolher melhor que seu pai. Por quê? Porque você vai escolher por prazer. Seu pai vai escolher por propósito. Seu pai está buscando alguém que vai estar ao seu lado ao resto da vida. Então, seu pai está pensando em alguém que tenha qualidades, que vai estar com você, cuidar de você, prover, proteger para o resto da vida. Você está procurando um fortinho, bonitinho, que te agrade. Seu pai vai escolher melhor que você. Eles entendem, mas ainda assim querem me bater. Ainda assim querem me dar uma surra. Mas por quê? Porque a gente está sempre pensando em prazer e não em propósito. Aí eu encontro jovens, às vezes eu e minha esposa vamos aconselhar alguns jovens, e eles estão começando a namorar, e ele diz, pastor, depois de tanto fazer teste, de tanto procurar, eu encontrei a pessoa certa, a pessoa que vai me fazer feliz. Aí eu olho para minha esposa e digo, eu conto ou você conta? Ou a gente deixa ele iludido assim mesmo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não existe pessoa certa. Nós somos dois pecadores indo para o altar dizendo sim, não existe pessoa certa, existe propósito certo. E a gente não fica até o fim por causa da pessoa, porque essa pessoa que a gente ama e dá a vida por ela, é a mesma que de vez em quando a gente acorda querendo matar, irmão. Fica tranquilo, se você já quis matar seu cônjuge, você está entre os grandes. Porque uma vez perguntaram a doutora Ruth Graham, esposa de Billy Graham, perguntaram a ela, doutora Ruth, a senhora casada com esse homem extraordinário que é Billy Graham, alguma vez a senhora pensou em se separar dele? E ela disse, separar nunca, matar um monte de vezes.
Então, a gente não fica até o fim pela pessoa, a gente vai até o fim pelo propósito. Não é pelo prazer, irmãos, é pelo propósito. Porque se você viver por seu prazer, muitas vezes você vai matar o seu propósito. Eu tenho um irmão, um ano mais velho. Meu irmão, depois de 14 anos de casado, 3 filhos, uma filha de 5 anos que idolatrava meu irmão. Minha cunhada me liga dizendo que meu irmão estava saindo de casa porque tinha encontrado uma outra menina e estava indo embora de casa para viver um relacionamento com essa menina. E aí eu fui lá confrontar meu irmão, falei, cara, o que está acontecendo? O que houve? Você vai abandonar 14 anos de casado? E ele me disse, Jean, meu casamento era muito difícil. Eu falei, casamentos são difíceis. São 2 pessoas com experiências diferentes, criação diferente, mentalidade diferente. Um é homem, outra é mulher, já é tudo diferente, irmão. Debaixo do mesmo teto. Não é fácil. Uma vez eu estava no encontro de casais com meu sogro, e o pastor que ia pregar no encontro de casais, foi no púlpito e disse, estou 40 anos casado com a minha esposa e nós nunca discutimos. O meu sogro disse, provavelmente nunca conversaram. Meu irmão, se conversar um pouquinho, a gente já tem divergência de opinião, porque são 2 cabeças diferentes. E aí eu confrontei meu irmão, falei, cara, minha sobrinha vai ter que fazer terapia para ter que lidar com a sua ausência. Meu irmão chorando, no paizão, ele disse, eu sei disso tudo, mas, cara, eu preciso ser feliz. Em busca do seu prazer, você vai matar seu propósito. Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada me faltar não tem a ver com a minha necessidade, nada me faltar tem a ver com o seu propósito. Meu irmão, se você é uma pessoa madura, se você tem filhos, você é um pai amoroso e você tem recurso suficiente para dar tudo para o seu filho, você dará tudo que o seu filho quer? Sim ou não? Tudo que o seu filho te pedir, seu filho de 10 anos te pedir um carro, você tem amor para dar e você tem recursos para dar, você dará ao seu filho de 10 anos um carro, uma chave de um carro na mão dele? Não. Mas você vai dar tudo ao seu filho que tem a ver com o seu propósito de amadurecê-lo e torná-lo uma pessoa, madura, um homem digno. Isso você vai dar. Quando a Bíblia diz que Ele é meu Senhor e Ele é meu pastor, e a Bíblia está dizendo que é Ele que me guia na jornada, a Bíblia está dizendo que não vai me faltar nada que seja suficiente para me amadurecer como homem de Deus, como cristão, como uma pessoa digna. É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está dizendo que Ele vai me dar tudo o que eu quero. Porque nada me faltar não tem a ver com as minhas necessidades e as minhas carências, tem a ver com um propósito divino. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Nós não estamos no encontro de casais não, tá, irmão? O encontro de casais está acontecendo lá, mas só para compartilhar com vocês. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher com um propósito. Com o propósito de, nesse casal, revelar. A Bíblia diz que Deus criou o homem com um propósito. Para no homem revelar o seu caráter. Para que o homem fosse a imagem visível que revelasse as virtudes do Deus invisível. Por isso que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem será a imagem visível que revelará as virtudes do Deus invisível. Só que depois de ter criado o homem, qual foi a primeira coisa que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Porque Deus olhou para Adão e ficou com pena da carência de Adão? Porque Deus olhou para Adão e falou, coitadinho, ele tem necessidade de ter uma pessoa do lado dele, e ele está sozinho. Por isso, irmão, não, irmão, Adão não tinha carência nenhuma, Adão tinha Deus. Adão não tinha necessidade, Adão tinha o Senhor. Adão não tinha necessidade relacional. Deus não estava contemplando a carência de Adão, Deus estava contemplando um propósito divino. O que Deus estava dizendo é, Adão sozinho será impossível ele revelar a minha virtude, revelar quem eu sou. Porque eu sou um Deus relacional, de eternidade a eternidade, Deus é amor. É a Trindade que se ama de tal forma que é uma só, é um único Deus.
Então Deus disse: Adão sozinho não revela quem eu sou. Meu irmão, Deus só é revelado na relação. Eu sozinho, eu anuncio o poder de Deus. Sozinho eu anuncio que Deus cura, que Deus salva, que Deus transforma. Mas é só na relação que eu revelo quem Deus é. Deus está conosco quando nós estamos sozinhos, amém, irmãos? Eu sozinho no meu quarto buscando a Deus, Deus está comigo, amém? Mas Ele só se revela quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Porque Deus só é percebido na relação. O fruto do Espírito é amor, mansidão, paz, longanimidade, bondade. Tudo isso só é revelado na relação. A gente não revela amor sozinho, a gente não revela bondade sozinho, a gente não revela longanimidade sozinho, paciência sozinho. Por quê? Porque Deus só pode ser percebido na relação. Por isso, meu irmão, que você tem Deus na sua vida, mas jamais poderá servi-lo em casa sozinho. Porque em casa sozinho, você pode ter Deus, mas não revela. E você não foi chamado só para tê-lo, você foi chamado para revelá-lo. Amém, irmão? É por isso que Deus criou a igreja. É por isso que você não é templo do Espírito Santo. Hoje, na cultura dos desigrejados, eles dizem: não, eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. A Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia diz é: vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois luz do mundo. Vós sois a igreja. Vós nunca é no singular, é sempre no plural. Porque nós temos um cabeça e nós somos corpo, membros uns dos outros. Portanto, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que Davi está dizendo é: Deus não está preocupado com a minha carência. O que Deus está fazendo é revelar o seu propósito, e Ele vai me dar tudo o que for necessário para cumprir o seu propósito em minha vida. Amém, irmão? Aí Davi vai colocar isso de forma prática, fazendo uma analogia entre um pastor e uma ovelha, de uma forma prática como é a nossa jornada na vida. Aí Davi diz: nós, muitas vezes na nossa vida, desfrutamos dos pastos verdejantes. Sabe, aqueles momentos do cuidado do pastor, aonde ele nos leva e nos alimenta com pastos verdejantes. Momentos de abundância, momentos, irmão, que até adulto está comendo danoninho. Momentos de geladeira farta, despensa farta, cuidado de Deus. A empresa vai bem, a família vai bem, tudo vai bem, a saúde está bem, Deus está cuidando. Há momentos que a nossa alma está aflita, mas Ele nos leva à água de descanso e refrigera a nossa alma. Irmãos, eu fui ordenado muito novo ao ministério pastoral, fui ordenado com 20 anos, e a primeira igreja que eu pastoreei foi aqui no Alto da Boa Vista, e a gente começou lá numa garagenzinha com 5 pessoas. Na época eu morava em Jacarepaguá, e toda vez que eu ia preparar o sermão de madrugada, sermão à noite, eu ia preparando o sermão e pensando, vinha as imagens na minha cabeça, a igreja com 500 pessoas, irmão. Eu preparando a mensagem, falando: vou chegar lá, aquelas 500 pessoas. E aí teve um dia que eu cheguei, das 5, só foram 2, irmão. Ai, irmão, fiquei mal com aquilo. Gente, a gente só tem 5, tem menos da metade no culto. Fiquei angustiado, fiquei mal. Uma das irmãs da nossa igreja tinha ido para João Pessoa visitar a família. E aí fiquei mal, voltei para casa mal com aquilo. Senhor, 1 ano de ministério pastoral, a igreja não cresce. O Senhor me achou infiel no ministério. Acho que não é para mim essa coisa de pastor. E fiquei mal, remoendo aquilo. Estava cansado, sabe? 1 ano de ministério pastoral, já estava cansado. E aí voltei para casa triste. Lá para as tantas, essa irmã me liga. Essa irmã que tinha ido para João Pessoa. E ela me liga e: pastor, estou te ligando para dizer como acabei de chegar de João Pessoa, como foi bom lá, meus irmãos, minha família, e não sei o quê. Irmão, eu estava mal, estou confessando pecado para os irmãos aqui, o pecado pastoral.
Eu estava mal, irmão, não estava ouvindo nada que a irmã estava falando. Pelo contrário, estava doido para desligar o telefone. E ela falando e contando a experiência, como foi com o irmão, e ela compartilhou a palavra com a mãe, falando, e a irmã falava bem, irmão, era animada em falar, e ela falando, eu amém, minha irmã, amém, lá pelas tantas já estava, amém, irmã, amém, 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 e a irmã não se tocava de desligar o telefone, e ela falou, então é isso, pastor, eu queria só compartilhar, eu falei, amém, irmã, benção, a gente se vê domingo que vem, ela falou, tá bom, ela falou, pastor, posso só falar mais uma coisinha? A gente não pode falar tudo o que pensa, né, irmão? Eu falei, claro, irmão, estou aqui para lhe ouvir. E ela falou, pastor, deixa eu só te falar uma coisa. Não desista. O Senhor é contigo. Deus vai te dar força, a igreja vai crescer. Eu falei, minha irmã, agora você vai falar, eu quero ouvir tudo que a irmã tem para dizer. Agora a irmã pode falar à vontade. E naquele momento, Deus usou as palavras daquela irmã para ser uma água de descanso refrigerando a minha alma, irmão. Sabe? A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos abençoar com bênção sem medida, irmão. Bênção sem medida não é carro, não é casa, não é conta bancária. Bênção sem medida é você estar mal, um irmão do outro lado da cidade ligar para você e dizer, meu irmão, estava orando aqui pela sua vida, estava orando aqui para Deus te abençoar, abençoar seu casamento, sua casa, seus filhos. Estou orando para o seu filho que está enfermo, que está no hospital. Meu irmão, qual o valor disso? Qual o preço disso? Isso é uma bênção sem medida, a gente não tem como medir, sabe? O abraço de um irmão quando a gente chega na igreja, a palavra, sabe, de um irmão que está orando, que está intercedendo por nós, que lembrou da nossa vida em oração, não tem preço isso. Ele é aquele que nos leva à água de descanso e refrigera a nossa alma. Mas olha que coisa interessante, como Ele não é o Deus que nos dá tudo que a gente quer, Ele é aquele que enquanto nos guia, a gente vai desfrutando do pasto verdejante, da água de descanso, e a gente vai louvando e celebrando, e quando a gente percebe, a gente está onde, irmão? Dentro de um vale de sombra da morte. A gente está passando pelos momentos mais terríveis da nossa vida. A gente está passando pelos momentos mais difíceis que a gente já podia enfrentar. Meu irmão, quando meu primeiro filho nasceu, Lucas, a Ultra, tudo perfeito, tudo certinho, e a gente, né, eu e a Deise, a gente já tinha 5 anos de casado, e a gente nunca não planejou, irmão, a hora que viesse o filho, viria, mas depois de 5 anos, a gente já fica desejando logo o filho, né? E aí veio, Deise grávida, a gente celebrando aquilo, e, sabe, indo lá, fazendo as ultras, tudo perfeito. No dia do nascimento do Lucas, a Deise estava lá, grogue, eu aproveitando lá, né, filmando tudo. E o momento em que o Lucas nasce, a gente pega, daqui a pouco o pediatra vem para levar lá, para passar, né, a sonda no nariz, aquela coisa toda. E aí eu fiquei lá com a Deise atrás da paninho que eles botam lá, né? E aí eu vi quando tinha lá uma enfermeira e a obstetra, né? E ela pegou a mão do Lucas, fez assim, e olhou para a enfermeira e fez assim. Meu irmão, naquela noite a Deise dormiu, mas eu não consegui dormir. Só vi aquela imagem. O que meu filho tem que não me falaram? O que meu filho tem que não me falaram? E aí a Deise teve o parto, eu tive a depressão pós-parto. Porque eu fiquei lá, depressivo à noite. O que meu filho tem que não me contaram? Por que a enfermeira, por que eles fizeram aquela cara? E aí no dia seguinte chamaram a Deise para conversar e disseram para a gente que tinha grande chance do Lucas ter síndrome de Down. Para a gente, irmãos, pais de primeira viagem, que não entendia nada, para a gente foi um susto. E a gente foi ao geneticista e, de fato, confirmado, Lucas tinha síndrome de Down. E aí, irmãos, eu lembro que a gente chorava e eu só falava para Deise, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A gente não entende o que Ele está fazendo, mas Ele sabe o milagre que está realizando. Enfim, um ano, o Lucas começou a ter falta de ar, e a gente foi levar o Lucas no hospital, e a gente estava ainda fazendo o plano de saúde dele, e naquele dia saiu o plano de saúde, e o Lucas muito mal, sabe, fazendo um esforço para respirar, e a gente levou
ele no hospital, aqui na freguesia, e aí a médica disse, não, ele está com um princípiozinho de pneumonia, mas nada demais, você pode cuidar em casa, passou alguns remédios, voltamos para casa com o Lucas. O Lucas dormia com a gente na cama, a gente botava o bebê conforto dele na cama para a gente ficar vigiando, a gente preocupado com aquela questão respiratória. E aí, então, de madrugada, a Deise me acordou e falou, Jean, eu estou achando que ele ainda está com dificuldade de respirar, vamos voltar no hospital? Eu falei, a gente acabou de vir de lá, mas saiu o plano de saúde, né? Vamos lá, vamos aproveitar, né? A Deise ainda foi tomar banho, eu fui me arrumar o Lucas, pegamos o carro, fomos para o hospital. Chegamos lá na triagem, quando botaram esse aparelhinho, irmão, já me deu tanto... Oxímetro, isso mesmo. E aí, quando botaram lá no Lucas, a enfermeira tirou, pegou outro, botou, pegou outro, botou, olhou, falou, paizinho, espera só um minutinho que eu vou chamar a médica. Foi lá chamar a médica, quando a médica botou, a médica começou, gente, traz oxigênio, traz. Meu irmão, normal é 98, né? A saturação, 98, por ali, o Lucas estava com 64. O Lucas estava quase tendo uma falência respiratória, com 1 aninho de idade. A gente não entendendo nada, né, irmão? O Lucas estava em casa com a gente, estava tudo bem, a gente tomou banho, se arrumou tranquilo para ir. A médica veio, botou o oxigênio dele e falou, mãe, segura. E o Lucas tendo dificuldade para usar aquilo. E a Deise de vez em quando tirava, e a médica, bota. Daqui a pouco a Deise tirou, porque o Lucas estava com dificuldade para aceitar. A médica veio, foi mais incisiva e falou, mãe, não tira, senão seu filho vai ter uma falência respiratória e vai morrer agora. A Deise desmaiou. E aí eu cuidando da Deise, cuidando do Lucas. Foi uma pressão. O plano, porque tinha saído naquele dia, não queria liberar a internação do Lucas. Eu saí 3 horas da manhã, fui para o centro da cidade para conseguir eliminar. Irmão, furacão. E a gente, pais de primeiras viagens, as famílias não moravam perto, e a gente sem rede de apoio, só eu e a Deise sozinho, e vivendo aquele turbilhão de coisa. Foi um momento muito difícil. E daí em diante, irmãos, Lucas foi internado entre a vida e a morte, com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, 4 anos de idade. 5 anos na pandemia, o Lucas não teve nada, graças a Deus, com 6 anos nada. A gente falou, Lucas está curado. 7 anos de idade, o Lucas teve uma questão respiratória muito grave, teve que tomar 7 litros de oxigênio. A gente estava morando em Cabo Frio, o Lucas ficou internado aqui em Nova Iguaçu. Então, assim, a gente já com a Mariana, pequenininha, foi um momento, irmãos, muito difícil, sabe? Porque a palavra do médico foi, pode ser que a gente não consiga recuperá-lo. Imagina, irmão. Você vê seu filho agonizando, buscando ar para respirar e o ar não vem. E a palavra do médico para você pode ser que a gente não consiga, paizinho, pode ser que a gente não consiga recuperá-lo. Você vivenciando esse vale de sombra da morte. Não é morte, mas é o vale, a notícia de que a morte pode chegar, de que o pior pode acontecer. Sabe, irmão? É um momento muito difícil, muito complicado. Que você ora pela cura do seu filho e a cura não vem. Você pensa que a cura veio, a cura não chegou. E você sabe que Deus cura, eu sou fruto de cura de Deus, irmão. Sabe, eu com 9 anos fui diagnosticado com epilepsia. Tive 3 convulsões. Minha mãe não era cristã. A família do meu padrasto, né, segundo o casamento da minha mãe, todos crentes. Minha avó, a vovó Maria, mãe do meu padrasto, era aquelas senhorinha do coquinho, sabe? De oração. Nós estávamos um dia na casa da minha avó e eu já tinha tido 3 convulsões, aquela era a minha 4ª convulsão, e a convulsão era sempre a mesma coisa, irmão. Eu sentia que minha língua enrolava, eu tentava segurar a língua, dava um grito de horror. A primeira pessoa que eu via na minha frente era minha mãe, desesperada. Daqui a pouco eu tinha uma sensação terrível, irmão, terrível. E aquilo eu acabava desmaiando, né? Concretizava a convulsão, eu desmaiava e aquilo acabava.
Nesse dia, na casa da vovó Maria, eu estava lá desesperado, a língua começou a enrolar, eu segurei a língua, comecei a gritar, minha mãe veio, todo mundo, sabe, desesperado. E aí, abre uma frecha assim, vem vovó Maria, com 1 litro de óleo ungido na mão. Não, algumas coisas que acabam mexendo com a nossa teologia. Depois que eu fiz teologia, eu falei, meu irmão... E aí veio vovó Maria com 1 litro de óleo ungido na mão, enfiou a mão dentro da minha boca, segurou minha língua, começou a orar. Irmãos, naquele dia, a convulsão não se concretizou. Aquela dormência, aquela coisa, choque que eu estava tomando no corpo, foi embora. E eu não desmaiei, não concretizou, e a gente ficou tudo espantado com aquilo. E eu falava, vovó Maria, eu ainda estou sentindo. Ela falava, está sentindo nada, em nome de Jesus, você não está sentindo nada. E eu, tá bom, não estou sentindo nada. E naquela noite minha mãe foi conversar com a vovó Maria e disse, Dona Maria, o que aconteceu? Porque sempre acontece assim, o Jean desmaia e tal. E a senhora foi lá e orou e não concretizou, ele não desmaiou. Aquilo foi embora e ele falou que ele sentiu aquilo saindo do corpo dele e tal. A vovó Maria, no auge da sua teologia e da sua simpatia, olhou para minha mãe e disse, minha filha, isso é capeta. Você precisa levar o Jean para a igreja que isso é capeta. Irmãos, eu tomava Gadernal, 500 miligramas, altíssimo, eu só sabia dormir e ter dor de cabeça. Aquela noite minha mãe pegou meus remédios, entrou numa igreja, entregou lá meus remédios e disse, Senhor, se o Senhor curar o Jean, eu estou entregando o Jean hoje para o Senhor, ele será teu. Eu acho que Deus gostou da oração, irmão. Porque 3 meses depois eu fiz um eletro e eu não tinha mais nada, irmãos, nada. E então eu sou fruto de um milagre de Deus. Eu orando pela cura do meu filho, o milagre não vinha. Então, meu irmão, vivenciar isso foi terrível. Graças a Deus, Deus livrou meu filho está bem. Graças a Deus, o Lucas está com 10 anos e tem 3 anos que o Lucas não tem nada. Sabe? Sempre em dezembro ele tinha recaído, a gente ia para o hospital com ele. Graças a Deus, tem 3 anos que o Lucas não tem nada. Então foi um momento muito difícil, irmãos. E é interessante que quando a gente passa momentos extraordinários com Deus, de milagres, de bênção, a gente ora, Deus atende, a gente ora, Deus ouve, a gente passa pelo pasto verdejante, pela água de descanso. A gente acha o seguinte, que Deus está fazendo isso para nos ensinar que tudo que a gente pede, Ele vai dar. E a gente fica escravo de milagre, escravo de bênção, dependente de bênção. Quando a bênção não acontece, a gente, sabe, vai embora. A gente, então não me atende. A gente vira filho mimado, irmão. Deus não tem filho mimado, Deus tem filho maduro. Os momentos que a gente passa pelos cuidados de Deus, não é para Deus nos tornar dependente de bênção, é para Deus nos revelar seu amor. Davi, nos momentos de cuidado, conheceu um Deus tão amoroso, que no vale de sombra da morte, ele pôde dizer, eu não estou sozinho. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sei que eu não estou sozinho. Os momentos que eu não sinto a presença de Deus, eu sei que Ele está presente. O problema não está na sua presença, está em mim que não está sentindo. Eu não senti, não muda o fato de que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com convicção. Tem a ver com certeza daquilo que Ele falou. E que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vela com a sua palavra para que ela se cumpra. Então Davi diz, eu estou em paz. Eu estou passando um momento de tormenta, eu estou no olho do furacão, mas eu estou em paz, porque Ele nunca prometeu que a jornada seria fácil. O que Ele prometeu é que eu não passaria a jornada sozinho. E se Ele está comigo, Ele tem cajado e Ele tem vara. Cajado guia, vara protege. Eu estou num vale onde eu não consigo nem me conduzir e nem me proteger. Mas eu não estou sozinho. É o que o Lutero disse, irmãos.
Martinho Lutero disse, em muitos momentos da vida eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou em paz porque eu conheço meu guia. É eu saber que no vale de sombra da morte eu não estou sozinho. Eu estou impossibilitado de me conduzir e de me proteger, mas eu tenho um pastor amoroso, tem bordão, tem cajado. Guia, me protege. Meu irmão, isso é o extraordinário de andar com Deus. Porque andar com Deus significa que muitas vezes os cenários da nossa vida vão mudar. Nem sempre vai ser um mar de rosa. Sabe? Nem sempre vai ser tudo maravilhoso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, para que possais resistir o dia mau. A Bíblia nunca disse para a gente se preparar para o dia bom. O dia bom vai chegar e pode estar tranquilo, porque para o dia bom a gente está preparado. Mas a Bíblia diz, tome cuidado, porque só os tolos acham que vai estar sempre bom. Jesus separou a humanidade entre tolos e sábios. Jesus disse, o tolo é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Por quê? Porque ele não vive por princípio. Ele não vive por aquilo que está escrito. Ele vive pelas circunstâncias. Depende das circunstâncias. Jesus disse, esse tolo é aquele que constrói uma casa na areia. Vem vento, vem tempestade e a casa cai. O tolo, ele não tem sua vida firmada em princípio. O tolo depende da circunstância. Meu irmão, você algum dia vai se divorciar? Depende da circunstância. Algum dia você teria coragem de abandonar sua família, seus filhos? Depende da circunstância. Algum dia você tem coragem de abandonar a sua igreja? Depende da circunstância. Então, o tolo é aquele que sua casa está bem, está tudo bem, mas depende da circunstância. Porque se vier uma tempestade, não tem firmeza, não tem solidificação, não tem solo firme, sabe? Não tem princípio, depende da circunstância. Jesus disse, mas os sábios, os prudentes, ouvem a minha palavra e torna aquilo que ouve como princípio, coluna, rocha para a sua vida. Ele não depende de circunstância, porque ele sabe que ele também está à mercê de tempestades, ele também está à mercê de ondas baterem sobre a sua casa. Mas ele está firmado, ele tem princípio. Essa casa não cai. A diferença entre o tolo e o sábio não é construção. Tanto o tolo quanto o sábio constroem, irmãos. O tolo está construindo a sua vida. A diferença entre o sábio e o tolo é aquilo que não se vê. Sábio casa, tolo casa, sábio tem filho, tolo tem filho. Sábio está na igreja, tolo está na igreja. A diferença entre tolos e sábios não é que um constrói, outros não. Não, eles estão construindo a vida. A diferença entre tolos e sábios, a gente só sabe no dia da tempestade. A gente só percebe a diferença no dia da adversidade. Porque no dia da adversidade, o tolo não permanece. O tolo não suporta, o tolo não aguenta o tranco. O sábio permanece. Eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte, Jean, de vez em quando Deus olha para a igreja e vê muita palha e joio, vê muita palha e trigo juntos. Mas sabe o que Deus faz? Ele, como Senhor da eira, ele pega palha e trigo e joga para o alto. E ele sopra o vento. E o vento se encarrega do resto. Porque o que é palha não permanece. Só permanece o que é trigo. Os cenários, escuta isso que eu vou te dizer nessa manhã e guarda isso no seu coração. Os cenários da nossa vida mudam. Há dias que são dias de pasto verdejante, de águas de descanso, mas nós também enfrentamos vales de sombra da morte. Os cenários mudam, mas a nossa paz e a nossa confiança não estão nas circunstâncias, estão no fato de que, a despeito das transformações dos cenários,
a despeito das transformações das circunstâncias, o Senhor permanece o mesmo. O Senhor não muda. Aquele que nos amou e nos ama nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, é o mesmo que continua nos amando, cuidando e protegendo no dia do vale de sombra da morte. Por isso que Davi teve confiança de enfrentar Golias, irmãos. Porque quando Davi se apresenta diante do rei Saul e diz: ninguém vai enfrentar esse circunciso, Saul diz: não temos um guerreiro corajoso para isso. Davi diz: eu vou. E Saul diz: rapaz, você é um moleque, você é um menino, 16, os nossos guerreiros não enfrentam, que coragem é essa? Da onde vem essa ousadia de enfrentar um gigante? Davi diz: deixa eu te contar uma coisa. Eu cuido de ovelhas, gente. Esse dia eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, veio um leão, abancanhou uma ovelha e saiu correndo com ela. Sabe o que eu fiz? Fui lá e rolei no braço com o leão. Fui lá e briguei com ele. Deus entregou. Acredita, rei, Deus entregou a minha ovelha. Eu trouxe a minha ovelha de novo. Eu trouxe a minha ovelha de volta. Outro dia foi um urso. O urso pegou uma ovelha. E sabe o que eu fiz? Fui lá e briguei com o urso. Com um urso, rei. E sabe o que Deus fez? Deus entregou a minha ovelha. Eu trouxe a ovelha de volta. Eu não sou um homem guerreiro, mas eu sou um homem banhado de experiências do amor de Deus. E eu não vou contra o gigante. Na minha força, eu vou em nome do Deus vivo a quem ele tem afrontado. Sabe o que Davi está dizendo para a gente, irmão? Davi está dizendo: haverá um momento na nossa vida que a gente vai ter que enfrentar leão. Outros, a gente vai ter que enfrentar o urso. Pode ser que hoje seja o dia de enfrentar o gigante. Os cenários da vida mudam. Mas eu vou contra esse gigante, porque o Senhor permanece o mesmo. Talvez eu esteja, talvez não, irmão, tenho certeza. Eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que já venceram leões que você não tinha noção que venceria. Que você já enfrentou o urso que você jamais pensou que você conseguiria vencê-lo. Já estou caminhando por fim, irmãos. Quando eu pastoreava no Alto da Boa Vista, meu tio morava no Alto da Boa Vista, meu tio mais velho. Minha avó já tinha perdido alguns irmãos, minha avó já tinha perdido todos os irmãos, na verdade. Inclusive sua irmã mais velha tinha 2 meses que havia falecido. Minha avó sofreu muito, enterrou 6 irmãos, só tinha sobrado ela. Eu estava indo para a igreja no Alto da Boa Vista, meu tio passou por mim, e aí eu dei um abraço no meu tio, um beijo no meu tio, fui para a igreja. Meu tio veio aqui para o Itaiangá, meu tio trabalhou muito tempo aqui no Golf Clube, meu tio veio aqui para o Itaiangá para assistir um jogo do Flamengo com os amigos. E quando estava acabando o culto, minha prima, que era da igreja também, minha prima veio no meu ouvido e falou: Jean, nosso tio acabou de ser atropelado lá no Itaiangá. Eu falei: mas como é que está? E minha prima disse: ele está muito mal no hospital. Eu liguei para o hospital para falar com meu tio disse: Jean, corre, minha avó tem 10 netos, mas o que ela mais ama sou eu. E está tudo em paz, porque os 9 sabem disso. Eu orei com a minha avó por muito tempo para cuidar da minha avó de um atropelamento que ela teve, fiquei cuidando. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa mesmo. E meu tio me ligou e falou: Jean, a gente precisa de você, a gente precisa que você vá para lá e fique com a sua avó, porque seu tio está muito mal aqui no hospital. E quando eu cheguei na casa da minha avó, irmãos, minha avó estava no quintal, de um lado para o outro, gritando, falando: Deus, não leva meu filho, eu não vou aguentar. Senhor, não leva. Minha avó só falava isso. Se ele, filho primogênito, imagina, e ela falando: se ele morrer, eu morro. Minha avó com 69 anos. Não leva meu filho, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E toda hora eu ligava: meu tio, como é que está aí? Jean, a coisa não está boa, a coisa não está fácil, fica em oração e tal. E aí, em determinado momento, eu liguei para o meu tio e falei: tio, como é que está aí? E ele disse: Jean, não tem mais o que fazer, perdemos seu tio. E a gente só queria pedir o seguinte: que você desse a notícia para sua avó. E eu falei: não vou fazer isso. Eu não vou conseguir. E eles falaram: não, a gente vai para aí, mas a gente queria que você desse a notícia.
Daí foi chegando todo mundo, minha avó já foi percebendo, e quando eu fui me aproximando da minha avó, eu só consegui me ajoelhar aos pés dela e chorar, e minha avó, Deus, não, por favor, não, eu não vou conseguir. Não, terrível. Né? Quando a ordem da coisa natural muda e você tem que enterrar um filho, foi muito difícil, muito difícil. Minha avó sofreu muito. Mas minha avó está com 89 anos. A gente fez um forrozão agora no aniversário dela de 89 anos, que ela gosta muito de forró. Ela dançou muito. O que eu quero dizer com isso? Minha avó disse, Senhor, se eu passar por isso, eu não vou conseguir. E ela estava sendo honesta, irmãos. E eu tenho certeza que humanamente ela não conseguiria mesmo. Minha avó amava muito meu tio. E era o filho assim com que ela mais tinha contato. Como muitas vezes nós passamos por situações e falamos para Deus, Senhor, se eu passar por isso, eu não vou suportar. E a gente está sendo honesto, a gente está olhando para a nossa fragilidade, dizendo para Deus, Senhor, eu não vou suportar. Você já passou por um momento da sua vida que você disse para Deus, Senhor, eu não vou suportar. Mas você está aqui. Você não está trancado num quarto escuro, você não deu cabo da própria vida, você está aqui. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu com aquela senhora de 69 anos que disse, eu não vou suportar? Ela enterrou seu filho e agora fez 89 anos, no dia 18 de julho, fez 89 anos, estava lá dançando num festão. O que aconteceu? De fato, irmão, ela não suportaria como nós não suportaríamos. Mas aquele momento que a gente disse, Senhor, eu não vou suportar, Deus disse, você não está sozinho. Você não suporta. Você não suporta esse vale. Você definharia nesse vale, você morreria dentro desse vale. Mas você não está sozinho. Por isso que o apóstolo Paulo diz, meu irmão, eu aprendi, a maior lição da vida, o maior ensinamento da vida eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado, como eu sei ser difamado. Eu sei viver em abundância, como eu sei viver em escassez. Em tudo eu fui experimentado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode me faltar abundância, pode me faltar honra. O que não pode me faltar é o Senhor, irmão. Porque se o Senhor está, o Senhor me fortalece nos momentos que eu tinha convicção de que sozinho eu não suportaria. Quando meu filho nasceu, eu pensei, Senhor, eu sou fraco para ter filho. Quando ele tiver catapora, eu vou sofrer, por não poder coçar o corpo dele todo. Meu irmão, eu vi meu filho entre a vida e a morte. Nós tínhamos perdido o plano de saúde, o Lucas foi internado na emergência do Lourenço Jorge. Minha esposa grávida, com barrigão de 8 meses, eu tendo que trabalhar, o dia que eu vi que ela não estava suportando, mas está naquele ambiente terrível de criança entrando, quase morrendo, e ela grávida, eu falei, meu amor, vai para casa, hoje eu vou ficar com ele. Não, mas você tem que trabalhar. Não vou trabalhar, hoje eu vou ficar com ele. E foi, meu irmão, providência de Deus, porque era um carnaval aqui no Rio de Janeiro, teve uma tempestade, quase um dilúvio, chuva, muita chuva. Lourenço Jorge faltou luz, irmãos. Eu tenho a filmagem desse dia, saiu no RJTV, começou a chover dentro do Lourenço Jorge, começou a sair faísca dos fios faltou luz, o Lucas precisando de aparelho de oxigênio para respirar, faltou luz, irmãos. Eu preocupado, meu filho pegar uma bactéria, e eu lá dentro pensando, se eu sair, como é que vai ser lá fora com meu filho? E meu filho aqui dentro, no meio desse ambiente, sem ar-condicionado, com bactéria, precisando de oxigênio e não tem. E gente passando com maca, um desespero, irmãos. E aí peguei meu filho no colo, ajoelhei, tinha água até o joelho, ajoelhei naquela água, no Lourenço Jorge, com meu filho no colo, irmãos. E eu falei, Senhor, o Lucas é teu. Antes de ser meu, ele é teu. O Lucas é teu. Guarda o Lucas. Momento dificílimo para mim, mas eu não estava sozinho. Meu filho está lá, meu irmão, com 7 anos, maravilhoso, com 10 anos, maravilhoso, sabe? Prega o dia todo dentro de casa, bota os ursinhos dele, os bonecos dele, prega, tira oferta, maravilhoso.
ora pelos ursinhos. Meu irmão, momentos que a gente nunca pensou passar. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, Deus não tem compromisso em mudar circunstância para me fazer contente. O compromisso de Deus é em me transformar para que eu aprenda a viver contente em qualquer circunstância. Davi diz, eu passo pelo vale da sombra da morte, mas por causa da bondade, da misericórdia do Senhor, não é por causa da minha santidade, não é porque eu sou bonzão, não é porque eu sou filho mimado de Deus, nada disso, irmão. O negócio de filho mimado é coisa da minha sogra. Minha sogra cisma que ela é. Alguns aqui conheceram minha sogra, esposa do pastor Lucas. Amo minha sogra. Minha sogra cisma que ela é filha predileta de Deus. Chega na casa da minha sogra, ela está arrumando a casa dela toda, varrendo o quintal. Aí eu fui tomar café da manhã com ela, quando a gente estava morando lá em Cabo Frio. Ela sentou na mesa, viu o quintal dela limpo. Ela adora a casa limpa, ela viu o quintal dela limpo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, minha sogra já está acordada? Ela, Jean, acordei 5 horas, estava aqui ó, arrumando tudo, Jesus de lá só me admirando. Falei, minha sogra, que heresia braba, para com isso. Não, irmão, não é porque a gente é filho predileto, mimado de Deus, não. É por causa de bondade e misericórdia. Por causa da bondade e da misericórdia de Deus, é que a gente passa pelo vale. O vale não é o lugar da nossa habitação. Vale é o lugar de passagem. Davi diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O vale não é o lugar da nossa habitação. O vale faz parte da jornada, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Eu tinha uma crise com Deus toda vez que eu li, irmãos, lá em Isaías dizendo, você passa pelo fogo, mas o fogo não te queimará. Você passa pelas águas, mas elas não te afogarão. Eu tinha uma crise com aquilo. Porque eu já tive experiência de afogamento, irmãos, é terrível. Eu ficava pensando, se Deus é poderoso para fazer eu passar pelo fogo e não me queimar, eu passar pelas águas, ter a sensação de afogamento, mas águas não me afogar, por que Ele não usa o poder para não permitir nem eu passar por isso? Eu não preciso ter a experiência de passar pelo fogo e ter a sensação de, sabe, vou morrer queimado, para eu não precisar ter a experiência de afogamento. Que Ele me livre de passar pela essa sensação. Até eu entender, irmãos, que o fogo faz parte, as águas fazem parte. Por quê? Porque Ele não permite que eu morra, mas toda vez que eu saio daquele fogo, daquela água, eu saio um Jean diferente. Eu tinha uma crise na igreja, irmão, que criança correndo na igreja tirava a minha atenção. Nossa igreja tinha muita criança. Todas corriam muito. Todas atletas, irmão, corriam o culto todo e eu tentando pregar, as crianças fazendo uma bagunça na igreja, sabe? Aquilo me tirava a atenção. Até eu ver meu filho entubado entre a vida e a morte no Lourenço Jorge, e até eu ver um monte de criança entrando, quase morrendo, pai chorando de um lado, mãe chorando de outro. Eu falei, Senhor, que benção é criança correndo na igreja. Se eu tenho problema de atenção, que eu cuide do meu déficit de atenção, vá fazer terapia, mas deixa as crianças correndo na igreja. Vale, irmãos, é a nossa passagem, mas a presença do Senhor é a nossa habitação. Estar na presença do Senhor para todo sempre, essa é a nossa habitação. E não são as circunstâncias que não nos trazem paz. O que nos traz paz é saber que o Senhor está presente. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A presença do diabo nunca foi um problema para a gente. Ah, presença, o diabo está presente. Meu irmão, nosso problema não é a presença do diabo, nosso problema é a ausência de Deus. Porque se o Senhor está presente, tem diabo que permaneça. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu não sei o que você está enfrentando nessa manhã. Talvez você já tenha desfrutado de muitos momentos de pastos verdejantes. Talvez você tenha experiências gloriosas para contar do que você já viveu com Deus. Testemunhos fantásticos da sua vida com Deus, sabe? Talvez você tenha milagres para compartilhar do que Deus já fez na sua vida.
Talvez você tenha coisas palpáveis para falar sobre, sabe, as expressões do cuidado e do amor de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu casamento, seus filhos. Mas talvez você esteja vivenciando um vale de sombra da morte. Talvez você esteja vivenciando um diagnóstico ruim, um momento ruim na família, uma dificuldade com o filho. Talvez você esteja vivenciando uma dificuldade no casamento. Talvez você esteja vivenciando uma dificuldade na sua fé, uma crise de fé. Eu não tenho autoridade nenhuma de Deus para dizer para você que Deus vai te curar, que isso vai mudar, sabe, que o milagre vai acontecer. Eu não tenho essa autoridade. A Bíblia não me dá essa autoridade. Por mais que eu tenha vivido essa experiência, é uma experiência minha. Minha experiência não é doutrina. A palavra de Deus é doutrina. Mas o que eu posso dizer com convicção nessa manhã é: você não está sozinho. Ah, pastor, mas eu estou distante de Deus. Não tem problema, Ele não está distante de você. Você não está só nesse momento. E é por isso que você está aqui, é por isso que você ainda está de pé. Então, nessa manhã eu queria te desafiar o seguinte, meu irmão: não perca a oportunidade. Pelo fato de você não ter o que você gostaria de ter hoje, não perca a oportunidade de celebrar o que Ele tem te dado. No Salmo 4, Davi diz o seguinte: eu deito e logo pego no sono, porque no céu tem um Deus que cuida de mim. Sabe o que Davi está dizendo? Eu celebro o meu sono, porque no que eu estou enfrentando, conseguir dormir é milagre, é fruto do cuidado de Deus. Houve momentos na minha vida que eu parei no trânsito, parei o carro para celebrar pelo fato de eu estar cantando. Porque cantar no olho do furacão era fruto do milagre e do cuidado de Deus. Às vezes, quando eu me pegava sorrindo, eu dizia: Senhor, só o Senhor mesmo para me fazer sorrir. No olho do furacão. Para muitos de nós nessa manhã, sorrir é cuidado de Deus. Cantar é cuidado de Deus. Estar aqui é cuidado de Deus. Por isso, nessa manhã, meu irmão, eu queria celebrar com você. Independente do que você está enfrentando, eu queria celebrar com você. Porque pela graça de Deus você está dormindo. Pela graça de Deus você acordou. Pela graça de Deus você está sorrindo. Pela graça de Deus você está cantando. Sabe por que tudo isso? Porque você não está sozinho. Porque você está plantado no ambiente da bondade e da graça de Deus. Você vive no ambiente da bondade e da misericórdia de Deus. Você acordou por essa manhã porque a graça e a misericórdia de Deus se renovaram na sua vida. Você está aqui porque Ele é bondoso, gracioso e misericordioso conosco. E deixa eu te falar uma coisa: essa graça que te trouxe até aqui é essa graça que te levará até o fim e completará a boa obra que Ele começou na sua vida. Porque Ele disse: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto houver fôlego em mim, tem bondade e tem misericórdia e tem graça de Deus me sustentando para continuar, para avançar, para prosseguir. Eu não vou parar dentro desse vale, porque a bondade e a misericórdia estão comigo. Nós vamos passar. Lá no fim, nós vamos ver que a nossa habitação é a casa de Deus. Orar, irmãos, feche seus olhos. Durante esse louvor, os irmãos prepararam, queria te convidar a louvar o Senhor. Mas louvar mesmo com o seu coração. Celebrar a Deus pela bondade, pela misericórdia, pela graça. Você está de pé, meu irmão. Coisa maravilhosa, você está aqui, que bom te ver. Que coisa maravilhosa. Apesar de tudo, você não está trancado no quarto escuro. Meu irmão, tem pessoas que são tão, sabe, tão miseráveis que a única coisa que ela tem é dinheiro. Está lá numa cobertura pensando em se matar, trancado no quarto escuro, dependendo de remédio para dormir. É porque você está aqui, bondade e misericórdia estão te seguindo. Todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, tenha um tempo com Deus.
Celebra o Senhor, adora Ele por sua bondade e misericórdia.